E aí pessoal, bem-vindo ao Base Comedy, o único lugar onde você encontra cultura, diversão e entretenimento. Aqui quem fala com vocês é o Luiz Carlos e o João Neto. Bom, hoje a gente vai meio que fazer um reboot do primeiro episódio, porque já o nosso primeiro episódio foi falando sobre a Amazônia. Então a gente pensou melhor a gente se apresentar antes do que falar sobre as coisas que um dia a gente vai falar. Okay. Então hoje a gente vai fazer uma coisa diferente. Diferente entre porque a gente só fez 2 episódios até agora. Eu vou fazer uma entrevista com o nosso amigo Luiz Carlos e depois vice-versa. Para assim vocês conhecerem a gente e a gente se conhecer ao mesmo tempo. Pronto. Qual o seu nome? Luiz Carlos, completo? Completo. Luiz Carlos de Souza Soares. Qual a sua idade, Luiz Carlos? Atualmente tenho 19 anos. Então você já pode ser preso. Sim, 2 vezes. 2 vezes. Qual é o seu sonho? Meu sonho. Bom, interessante essa pergunta. Engenheiro, agricultor, assim, trabalhar na roça e tal. Engenheiro elétrico, aliás. Professor. Fazer física, matemática. Fazer turismo. Ser guia, aliás. Ser guia de turismo. Psicólogo. Atualmente era psicólogo, né? Muitos sonhos. Enfim. Sonhos. Tá bom, chega. São muitos sonhos que nosso amigo tem. Bom, e onde você mora atualmente? Atualmente eu moro na cidade de Crateús, residente de... Não vamos falar no Cedeiros, cara. Ao contrário. Atualmente eu moro no Ceará, residente de Crateús, né? Mas você não é da cidade, não é? Você é do interior de Crateús. Sim, eu sou do interior de Crateús. Aliás, ali do Curral do Meio. Um abraço aí pro pessoal do Curral do Meio. É um interiorzinho meio que pacato, digamos assim. Pacato? Como assim pacato? Pacato, porque não é tão conhecido. Curral do Meio fica logo após do Palmares. Assim, Palmares fica logo após do Curral Velho. Curral do Meio fica no meio. Curral Velho fica Curral Velho fica logo após de Crateús. Então, peraí, não é coisa do teu interior. Teu interior é depois de Palmares, que Palmares fica depois de Curral do Velho. Depois do Curral Velho antes. Então é mais ou menos quantas horas daqui pra lá? Quantas horas? Assim, depende se você for de transporte próprio ou transporte público. Se você for de transporte público, talvez dure 1 hora mais ou menos. Então não é tão longe. Se você for de transporte próprio, dure cerca de 40 minutos. Então não é muito longe, precisa ficar no interior mesmo, longe. Inclusive você já foi de bicicleta, né, pra lá? 37 quilômetros. Caraca. Não é muito longe. Eu já andei 20 km daqui pro interior de Novo Oriente. E sem falar que eu ia por outro caminho, digamos assim, por um atalho. Um atalho? Sim. Então o caminho normal é bem mais longe que 37 km. Com certeza. Bom, então já que falamos, onde você estuda e qual sua escolaridade? Bom, eu estudo no colégio estadual Lourenço Filho. É estadual nossa escola? Estadual, não é municipal. Eu não quis ser ignorante. Vai. Enfim, no nosso colégio estadual Lourenço Filho. Inclusive foi uma realização também, uma realização que eu tô tendo em estudar nesse colégio. Enfim, é isso. Você está fazendo qual série? Eu estou agora terminando o 3º ano do ensino médio. Então depois desse ano você já vai fazer provavelmente fazer faculdade, curso público, se ainda existe o curso público. Depende, eu é ótimo. Depende. E estou com expectativa de passar no Enem. Dependendo da minha nota que irá apresentar no Enem, eu irei decidir meu real futuro. Entre tantos outros que você pretende. Bom, me fala um pouco sobre você, Luiz Carlos. Bom, eu sou uma pessoa de família humilde, onde tem muitos sonhos,
uma família batalhadora, família do interior, onde Chora não, cara. onde poucos da minha família realmente se formaram, não tiveram a oportunidade de fazer uma faculdade ou algo do tipo. Então, você ia ser o primeiro, no caso, a se formar e chegar em casa com um diploma. Exato. Caraca, eu imagino tu chegando em casa, ah, seus trouxas, você tem quantos irmãos? São 4, 5 comigo. Então você chegaria nos seus 4 irmãos com um diploma assim na mão. Inclusive, mas um detalhe, me doeu bastante. Eu chegando no interior e meu irmão vendo minhas notas. Qual o irmão? Mais velho? Meu mais irmão novo? do meio. Ele realmente é um prodígio assim como eu. E ele meio que me criticou um pouco. Falou que. Caraca, receber crítica do irmão mais novo é pai, viu? Falou que não saberia se era possível que eu ganhasse uma bolsa de estudo. Ah, mas depende muito de quanto você vai se esforçar no futuro. Exatamente. Bom, pode falar mais sobre você, mais sobre o que você pretende fazer. Bom, Você tem algum plano de futuro? pretendo viajar para Fortaleza. Se caso eu ganhar uma bolsa, eu pretendo fazer faculdade na UES de Fortaleza. Ou então outra faculdade que disponha do curso que me interessa. Cara, tu quer fazer uma caralhada de curso. Assim, você pode ir de olhos vendados e apontar pra qualquer faculdade. É um dos dois que eu quero. Mas, assim, fora a faculdade, você pretende ter família, filhos. Sim, inclusive eu saí do relacionamento há pouco tempo Que mentira, foi no começo do ano. que me fez e não me fez tão bem, né? Era uma coisa que não me edificava muito nos estudos, mas que fez bastante falta quando acabou. Cara, assim, não quero me meter, sou apenas um entrevistador aqui, inocente. Mas quando você ficou bem melhor depois que terminou com a pessoa, viu? Você se tornou uma pessoa mais aberta, você era muito fechado, viu? Eu sinto, assim como seu amigo, que isso te fez bem melhor do que fazia antes. Era um relacionamento bem estranho. E falando assim, me metendo, assim, saindo um pouco na entrevista, essa pessoa que ele namorava era evangélica como você, não era? Sim, eu sou evangélico, inclusive da igreja Tempo Central. Onde fica? No seu interior? Não, depende, né? Tempo Central já diz central, onde a sede é aqui. Engraçado, é templo central. Seu interior é curral do meio. E lá tem um Tempo Central também. Mas aqui em Crateus tem a sede onde é lá nas. Lucifer? Desculpa, pessoal. Desculpa, é que a porta aqui fechou rapidamente. Vai continuando, vou abrir a porta. Enfim, aqui em Crateus se localiza na rua Tabajaras. Não é muito interessante a gente falar onde é as coisas. Eu também acho. Só diz o que é e pronto. Enfim. Epa! Bati na mesa, gente, foi mal. Continue. Enfim, é isso. Qual era a outra pergunta que você tinha feito? Não, eu ia comentar, porque, tipo assim, vocês dois são evangélicos, mas você não é tão radical quanto ela. Porque, sabe quando eu fui pegar a merenda na hora do recreio? Sim. Eu passei pelo corredor, mano, tava ela cantando um louvor. Não, tá ligado que eu passei pelo corredor, eu senti minha alma sendo lavada. Tá entendendo? Ela era um bocado de gente, mano. Eu não tenho nada contra os evangélicos, não tenho nada, mas tipo assim... Assim como você... É só por causa que eu estou aqui. Não. Eu sou testemunho de Jeová, entende? E eu também não gosto que as pessoas batam na minha porta de manhã. Então eu também não vou me sentir muito bem andando no corredor da escola com meu lanche feliz da vida e a pessoa lavando minha alma lá. Tipo... eu não vou... Eu parei aqui porque foi um pouco incômodo e um pouco estranho, sei lá, como se ela não... É legal ela não sentir vergonha da religião, mas... falando assim, não parece que foi tão estranho na hora.
interessante você tocar nesse assunto. Qual o assunto? Assunto A pessoa? como é que se diz? Religião? De expressar sua própria religião, seu próprio, como é que se diz? Conhecimento, sua decisão de exercer tal Sei. profissão. Religião. Tal religião, eu ainda tô nas profissões. Né? É muito ainda, Lisa. Enfim, exercer sua própria religião de maneira livre, maneira normal. Mas quando eu estava com essa garota, quando eu estava com essa garota, eu me senti. Eu sendo evangélico, sentia um pouco de incômodo. Porque eu não sei se eu citei pra você, das profissões que eu desejo é psicologia. E eu você sei. citou entre tantas outras. E eu sei quando uma coisa incomoda a outra pessoa. Não é sempre, mas eu sinto que. Você tem certa uma coisa- empatia. Exatamente. Pode continuar. Eu sinto que certa coisa incomoda as pessoas. Aí, pensa comigo. Um ambiente escolar, um ambiente onde no recreio todos... É como soltar uma manada. Eu não tô dizendo que o pessoal são... Um bando de animais. São um bando de animais, literalmente falando. Mas não são. É que é assim... É uma mistura de É uma personalidades. mistura de personalidade, pensamentos... Nem todo mundo vai gostar de passar no corredor e ser lavado sua alma. Exatamente. E eu sinto que muitas pessoas ficam rindo dela. Eu sinto um pouco de incômodo com isso, porque ela está passando uma vergonha na visão de outras pessoas e eu não posso fazer nada. Porque se a gente fala, ela acha ruim. Com certeza. Fale um pouco da sua família, Luiz Carlos. Bom, eu já falei da minha família. Não, você falou que tinha irmãos, mas assim... Fale um pouco sobre ela, cara. Bom, meu pai, que eu não vou citar o nome aqui, ele vem de uma família bastante complicado, pode-se dizer assim, sofrida. Sofrida é ótimo. Você definiu bem. A família do meu pai, meu avô, minha avó, meu tio e minha tia, pegaram o tempo onde se levava o pessoal do Ceará para outros lugares, para trabalhar como Amazônia, que foi no caso do meu pai. Meu pai trabalhava Na Amazônia ou na Amazônia? Amazonas. Amazonas, que é o estado de Amazonas. Isso, exatamente. Amazônia é a floresta. Mas literalmente trabalhar na floresta amazônica. Mas na Amazônia ou na Amazônia? Na Amazônia. Ele trabalha na floresta. Em Manaus. Em Manaus, ok. Eu trabalhava em Manaus, lá numa fábrica lá que fazia eletricidade, como é que se diz? Cidade que fazia eletricidade? Não, numa fábrica. Era base de quê? Eu não lembro. De água, de hidrelétrica ou eólica? No momento eu não lembro. Enfim, ele... Uma indústria elétrica. Uma indústria elétrica. Ele trabalhava lá e tal. E a família do meu pai não era aquelas pessoas que pensavam, nossa, eu quero isso pro meu futuro e tal. É aquela pessoa que vive a vida no aleatório. No aleatório. Ele vai seguindo que... Deixa a minha vida levar. Enfim, um caso muito que abalou muito meu pai e meu tio e minha tia, mas principalmente meu pai, que é o mais velho, foi... então seu pai é o mais velho O meu pai é o mais... da sua mãe. É o mais velho. Da sua avó, no caso. Sim. Que no caso agora eu ia citar que ele começou a ver o mundo de outra maneira quando ele perdeu minha avó, que no caso eu não conheci. Mas todo mundo falava que ela era guerreira, trabalhadora, porque ela ficava com meu tio mais novo, com meu tio, irmão mais novo do meu pai, aqui no Ceará, praticamente só, sendo que meu avô não mandava nenhum dinheiro. E ela trabalhava na roça, ela trabalhava no campo. Sei.
E ela sustentava os filhos dessa maneira. E uma vez ela voltou, mas meu avô voltou, mas meu pai pro Ceará. E ela falou para o meu avô que não ia mais continuar aqui, morrendo de trabalhar e tentando dar alimento para os seus filhos. E dessa vez ela iria mais ele. Sendo, eu não sei, comentários de algumas pessoas dizem que ele falou assim a seguinte frase: você vai, mas não volta. Eita! Caraca, mano, porque não escreve isso e faz um filme. Enfim, eles viajaram e tudo. E vocês sabem, né, a respeito da febre amarela? Sei. Que quando chegar na cidade de Manaus tem que tomar a vacina Sei. contra a febre amarela e outras doenças lá. Enfim, aí minha avó tomou essa vacina, mas parece que no caso, ou foi a respeito da vacina, quer dizer, nos dois casos, foi ou a vacina estava vencida ou ela não tomou a tempo. Ela faleceu? Ela acabou falecendo por causa dessa vacina. Não, por causa da vacina não foi. Acho que ela não tomou a tempo e já tava... Não, por causa da vacina, eu digo, ela vencida. Ela tomou a vacina vencida. Ou vencida ou ela não tomou a tempo. É bem capaz de não ter sido a tempo. Porque acho que não distribui a vacina vencida. Na hora que entrar lá, já é obrigatoriamente tomar a vacina. Agora vamos falar aqui de coisa boa, não é? Bate-bola, jogo rápido. Uma palavra. Pai. Um sonho. Agora foi difícil. Peguei na sua ferida. Ajudar minha família. Uma pessoa. Meu pai. De novo, meu Deus. Que cara mais família. Um filme. Capitão América. Capitão América. Por quê? Por que de tantos outros? Eu vejo ele como um guerreiro, como vendo meu pai. Meu Deus. Um medo. Perder seu pai. Exatamente. Algo que lhe dê esperança. Algo que me dê esperança. Saber que meus familiares... Assim, familiares, minha família. Não... Primo, tio. Isso não conta, ok? Que é nós por nós. Enfim, meu pai e minha mãe me apoiando. E um agradecimento pra fechar aqui sua entrevista. Um agradecimento às pessoas que têm me dado a mão, meus amigos. Eu. Enfim. Só isso? Só isso. Então agora vamos inverter o assunto, não é? Agora você já conheceu o Luiz Carlos, um pouco sobre ele. Agora pode começar. Agora eu sou apenas um entrevistado. Nome Completo? completo. Aí é grande, viu? João Batista Rodrigues dos Santos Neto. Idade Eu fiz aniversário... É 17. 17. 17. 17, mano. De o quê? 17 de quê? De idade, cara. Idade, eu tava em data. Minha data é dia 4. É que eu não sabia teu aniversário. Ai, meu Deus. Enfim. Eu continuo. Sonho. Bom, meu sonho é um dia ser reconhecido, respeitado pela galera aí. Esfregar na cara das pessoas que duvidaram de mim. Onde mora? Eu moro na mesma cidade, em Crateús, mas eu sou de Crateús mesmo, eu não tenho descendência de interior, alguma coisa. Eu digo que eu sou de Fortaleza porque boa parte da minha infância foi lá, mas eu gosto de dizer que eu também sou daqui. Então eu sou um fortalecense e crateuense. Fortalecense Crateuense. Essa é ótima. Escola. É a mesma escola que a sua, Lourenço Filho. Lourenço Filho. Bom, João Neto, fale um pouco mais sobre você. No que pretende ser no seu futuro? Assim, eu Seguir tenho... qual profissão? Diferente de outras pessoas, eu pretendo seguir a área de cuidador. Tipo, ou psicólogo, ou veterinário, ou médico, clínico geral. Mas o meu sonho desde criança sempre foi ser médico mesmo, ajudar outras pessoas. Sempre dá uma emoçãozinha saber disso, que um dia eu vou... Que um dia se eu quiser e tentar, eu
posso ser. Esse sonho faz referência à série The Good Doctor? Não, eu nunca nem assisti essa série. Eu tenho esse sonho desde os meus 8 anos, cara, então... Eu sou uma criança bem estranha, eu não assisti a série. Legal. Tem um grande futuro pela frente, auxiliando pessoas, né? Fale um pouco sobre sua família. Bom, não tenho muito o que falar porque minha família, embora seja um pouco grande, ela é normal. Meu pai é um ótimo pai, eu agradeço muito a ele por ter me dado uma força enorme desde que eu me entendo por gente. Minha mãe pode ser um pouco mais braba, mas ela também sempre tá do meu lado. Braba como? Braba, tipo, de tacar uma corrente nas minhas costas quando eu faço dano. E essas coisas assim. Mas ela é uma mãe ótima, sempre me apoia nas minhas coisas e sempre dá um puxão de orelha. E, bom, sobre meus irmãos eu não tenho muito o que dizer, né? Meu irmão é praticamente o meu filho e... É estranho falar assim, porque eu gosto de ter meu irmão como alguém que... Eu tenho medo dele um dia ser como eu. Porque eu não quero ser um exemplo pra ele, tá entendendo? Um dia eu quero que ele seja ele mesmo porque ele quer ser. E minha irmã, você já sabe, né? Para ele ser cerebral, não anda, não fala e... Bom, é um bebezinho, cara, ainda. Certo. Mas fale um pouco mais sobre seus pais. Meus pais, bom... Meu pai é... O que eu posso dizer desse cara? É o cara que... Eu gosto de comparar ele com o Julius, tá entendendo? Teve uma época que... Sabe a casa que eles moram atualmente? Sei. Ele conseguiu, trabalhando... Em 2 lugares, velho. 2 lugares? Mas como assim? Ele trabalhava de 5 da manhã até as 6 da noite entregador mesmo, de água e gás. Uhum. E das 7 até meia-noite ele fazia churrasco nos restaurantes por aí. Foi mais ou menos 1 ou 2 anos que ele foi conseguindo e conseguimos a casa própria dele. E sua mãe? Bom, minha mãe não pode trabalhar por conta do CA dela, mas ela sempre tá em casa, sempre tá fazendo de tudo pra compensar, né, o tempo perdido. E, bom, ela já trabalhou, ela já foi, inclusive, mas sempre trabalhou como doméstica. Ela desde da infância sempre trabalhou nas casas. Mas esse último emprego dela que ela teve, inclusive foi um salário por cuidar de uma casa mesmo só, que era... de um médico aqui de Crateus, que eu não quero revelar o nome. Ok. Mas ela sempre tá se esforçando. Embora ela gaste mais do que tenha, ela consegue manter tudo sob controle. Como seus pais se conheceram? Se eles já contaram essa história para você? Pra falar a verdade, cara, eu nunca soube. Tá entendendo? Todas as histórias que eles contam, eles já se conheciam, já eram namorados, mas... Nunca disseram assim, foi assim que se conheceram. Eu... Uma vez, quando sua mãe me convidou para ir lá na sua casa, uma vez ela comentou que ela e seu pai estudavam junto, correto? Mas eles já eram namorados nesse tempo. Legal. Bom, e tipo, meus pais são ótimos porque eles sempre me apoiam em tudo mesmo. Inclusive, eu escrevo. Caso você, jovem ou idoso, qualquer idade que você seja, ouvinte, queira ver que história eu estou falando, é só visitar no Instagram, @frasesdreamsofc. Para de fazer essa careta. Propaganda ao vivo. @frasesdreamsofc. Pra você que não sabe escrever Dreams, é DREAMS, OFC. E o que é que... no frase Dreams. Sou fluente em inglês. Qual o conteúdo que você apresenta lá? Cara, assim, pra me contar isso, eu tenho que contar todo o contexto. Eu tenho essa página desde meus 13, 12 anos. Ela, inclusive, não era frases Dreams, era frases da vida. A diferença de nome é gigante. Bom, como todo escritor tem uma história por trás dele ser escritor, O que me motivou? o que te motivou foi a respeito
tua mãe, teu pai, seus Na irmãos? verdade, foi uma conversa com uma amiga minha. Bom, primeiro eu tenho que dizer o que é a Frases Dreams, né? Certo. Frases Dreams é uma página que eu criei no tempo de quando o Facebook surgiu. Aí eu tinha essa vontade de... faz um tempão, Faz um velho. tempão. Eu tenho essa página há muito tempo. E eu sempre tive essa vontade de... Tipo, eu sempre rascunhava meus cadernos com frases curtas e eu queria mostrar sempre pras pessoas. Ok. Aí eu comecei a botar no meu Facebook, até que um amigo, ele me sugeriu que uma página só pra isso, que eu até te ajudo aí. No primeiro dia chegou a 60 curtidas, que no tempo era... Rapaz! Aí eu comecei. No tempo era só escrevendo, aí depois quando eu fui ganhando meu primeiro telefone, eu fui editando, com fotos. E quando eu fui dar conta, eu já tinha um Instagram, um Twitter e um blog no Google. E, como eu disse, era Frases da Vida. Só que Frases da Vida já existia, tinha outra página com esse nome. Aí eu vi que um dia, caraca, o que eu vou fazer? Quando eu acordei, veio uma frase na minha cabeça. Tradução de dreams. Sonhos. Sonhos. É por isso mesmo que eu tô dizendo. Tipo, quando eu acordei, veio uma frase na minha cabeça aí. Pera, eu tive um sonho com uma frase. Aí eu misturei. E eu sempre gostei da língua inglesa. Então eu tive que fazer esse joguinho de palavras. Ou seja, tu teve um sonho que... Com uma frase. Com uma frase que é sonho. Que tem sonho. Não, era praticamente isso. Mas a frase era um pouco motivadora. A frase é a minha frase favorita de toda a minha história. Que é forte, independente da dor. Depois dessa frase, eu editei recentemente ainda. Eu sempre guardei ela no meu caderno, mas nunca postei. Postei no final do ano passado, mas eu tinha ela na minha cabeça há muito tempo. Aí eu mudei. E bom, voltando à sua pergunta sobre minha história. Primeiro, né, eu estava conversando com uma amiga. Até que a gente conversou sobre... essa pessoa mesmo que você está pensando. Bom, aí a gente tava conversando o que a gente faria depois que acabasse a escola e tudo. Aí eu pensei, e se a gente morasse junto? Aí ela disse, seria legal e tudo. Aí ela soltou a seguinte frase, isso renderia uma história. Aí quando eu cheguei, deu outra. Eu posso dizer que eu sou um gado, porque o primeiro capítulo foi pra impressionar ela. Mas, tipo, quando eu fui criando as outras histórias, tipo, começou com Sonhos de Cristal. Com Sonhos de Cristal, depois foi pra Protocolo, o que poderia dar errado, meu outro melhor lado dele, e assim cresceu. E hoje eu tenho muitas histórias e algumas crônicas no meu blog, que são a minha forma agora atualmente de desabafar, e também sempre gostei de escrever e contar histórias. Então, reforçando aqui, se você quiser ler, tem um tempo livre, @frasesdreams UFC. É isso aí, pessoal. Sigam lá o site dele aí, bem interessante. Interessante, tu já leu? Eu já comecei. Tá certo. Bate-bola rápido. Bate-bola rápido, bate-bola, jogo rápido. Bate-bola, jogo rápido. Uma palavra. Amor. Amor. Interessante. Um sonho. Um dia ser reconhecido. Uma pessoa. L. Um filme. Lagoa Azul. Tem que ser Lagoa Azul. Lagoa Azul não, velho. Amor. Que não, ai. A Lagoa Azul fala sobre incesto, mano. Lagoa nem toquei. Caraca, esse filme aí tirou do fundo, viu? Mais um filme, cara. Eu não sei. Eu posso substituir por algum desenho, alguma série que eu gosto? Sim, série. Ben 10. Série? Ben 10. Existe série do Ben 10? Cara, é uma série animada, Ben 10. Não, é desenho. Um desenho, Ben 10. Não. Uma série. Uma série mesmo, sem ser desenho. Não tem nada animado. Legend of Tomorrow. Legal. Um medo. Cara, um medo, assim, psicológico, assim, perder as pessoas que eu tenho ao meu redor. Mas medo mesmo é de profundidade e de altura. Por que de altura?
Eu sempre tive medo de altura. Eu não suporto. Eu tenho essa curiosidade de olhar pro. Se eu estiver muito alto, eu tenho uma curiosidade de olhar pra baixo, mas eu fico com uma agonia muito grande. Por isso que eu nunca subo em coisas muito altas e por isso que eu odeio escadas. Por que profundidade? Bom, porque eu já quase morri afogado e isso me traumatizou um pouquinho. Ok. Algo que dê esperança. Cara, pessoas. Por quê? Porque mesmo que tenha tantas coisas ruins, ainda existem poucas pessoas que fazem o bem. Isso me dá uma esperança enorme. Um agradecimento? Agradecimento principalmente aos meus pais, claro, mas agradecer às pessoas que me apoiaram desde o tempo que eu escrevia e desde qualquer coisa que eu faço hoje em dia. Bom, essa é a história de João Neto, que eu não sei porquê, mas, mas foi mais curta do que a minha. É porque você não sabe entrevistar direitinho. Enfim. Termina. Pera aí. Bom, pessoal, e esse foi o episódio de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre A gente. sobre a nossa vida, o nosso desenvolvimento até aqui. Ok. Inclusive, faltou uma coisa, João Neto. Oi. Nós não falamos como nós tivemos a ideia de fazer o podcast. Foi uma ideia simples, eu simplesmente cheguei pra você e pedi, ei cara, vamos fazer um podcast. Bom, mas assim, brincadeiras à parte, foi uma... A gente sempre teve essa vontade de fazer alguma coisa diferente pra levar a nossa voz aí pro povo, né? Aham. Você queria ser youtuber e eu não queria aparecer em um vídeo. Então eu tive a ideia de fazer um podcast. Mas o que deu trabalho mesmo foi o nome, né? Um nome. Que a gente resolve tudo na base da comédia aí. Bom, pessoal, próximo episódio talvez nós tragamos Algumas histórias algumas sobre histórias, engraçado que aconteceram com a gente. inclusive blocos novos, né? Se vocês Quiserem participar. tiverem alguma sugestão também de algum bloco que seja interessante nós fazer para o entretenimento de vocês. E se você quiser também fazer uma pergunta, em breve criaremos um Instagram pra nós. E vocês podem ir lá. Eu vou deixar o Instagram na descrição e no próximo eu já deixo. Eu digo qual é o Instagram, porque eu não tenho de cabeça agora. Sim, interessante nós falar os nossos também. O meu é Luiz Carlos e o seu João Neto. O arroba? O meu arroba é @netojj5204. Ok, esse daí, se você quiser seguir um de nós dois, siga lá, curte. Mande a pergunta por lá, até nós não criamos o nosso próprio Instagram. Exatamente. Bom, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado. Uma última palavra aí, Luiz? Até a próxima, João Neto. Até a próxima, Luiz, e nos vemos na próxima e tchau! The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.